Números são energias divinas. A gente pode dizer que o nosso mapa numerológico traz um relato do amor. E quando a gente estuda a parte das energias contidas dentro dos números, a gente entende que a gente já veio com uma missão pré-programada. Na verdade, nada é determinista, né? No sentido de, você tem que fazer tal coisa, você tem que fazer outra coisa. A gente tem que tomar muito cuidado com isso na hora da consulta. Mas é importante dizer que a gente já traz na nossa bagagem espiritual determinados dons, determinados talentos, determinadas missões, determinados desafios, que são as lições que a gente tem que aprender, né? E muitas vezes a vida ela vai ficar jogando umas cascas de banana no nosso caminho para testar a gente, né? Para ver se a gente já superou aquilo que precisa ser superado. Enquanto a gente não superou, a vida vai ficar mandando essas cascas de banana, a gente vai ficar repetindo aquelas lições, né? A gente vai ficar em recuperação na escola. E quando a gente já sinaliza para a vida que, olha, eu já não preciso mais passar por isso, a gente não fica mais em recuperação. A vida já entende, né? Então, uma das coisas que eu gosto de fazer é trabalhar essa parte energética dentro do mapa natal. Ou seja, quando eu analiso alguns pontos de desafio kármico, eu já gosto de dar algumas sugestões para a pessoa. É claro que vários caminhos levam a Roma e a gente não precisa impor nada, nem é para fazer isso, mas eu gosto de dar algumas soluções, porque às vezes a pessoa está tão perdida que ela não consegue entender o que ela deve fazer para vibrar ali na luz do seu número, né? E a gente carrega então essa missão aqui também, né, dentro do trabalho com a numerologia. Então, a gente já vem de outras vidas, né, isso explica por que a gente carrega a energia, né, então proximidades, afastamentos de pessoas se devem justamente a essa questão energética, né. Muitas vezes a gente diz até que o santo não bateu, né, de determinada pessoa. E às vezes é engraçado porque o santo bate, mas depois a gente vê que não foi uma experiência boa, entre aspas, né? Porque nada é bom e ruim, né? A gente está sempre nessa dualidade da vida. Mas essas proximidades e esses afastamentos que a gente tem, muitas vezes vêm desse sentimento, dessa energia. Então, por exemplo, por que eu falei isso, que às vezes a gente se atrai por uma pessoa, né, e acha que o santo bateu, mas não é tão bom assim? Porque às vezes essa energia da outra pessoa, a outra pessoa contém uma energia que é complementar à nossa. Então, um exemplo para ficar mais claro isso. O número 2, ele tem muita questão da submissão. Ele tem muita questão da codependência com outra pessoa. Então, às vezes, ele automaticamente vai atrair uma pessoa, às vezes narcisista, ou às vezes uma pessoa que vai ter uma relação ali muito simbiótica. Pode parecer que isso não foi bom, né, para essa pessoa, mas é exatamente, né, Deus não erra, o universo não age errado, então aquela pessoa, ela tá ali trazendo aquela energia para equilíbrio de extremos, né? Essa outra pessoa tem um ego muito acima e combina, né, é atraído por essa pessoa que tem esse ego lá mais abaixo, ou não diria abaixo, mas um ego que necessita de um vínculo com o outro, né? Necessita dessa... o número 2, ele carrega a energia da lua, então ele precisa do sol para ele viver, né? Para ele brilhar. Acha que precisa, mas não precisa. Mas ele acha que precisa. Então, a sombra do número 2, quando ela está mal trabalhada, ela acaba atraindo esse tipo de relacionamento. Então, às vezes não vai ser bom, né, para ela se relacionar com um narcisista abusivo, mas, no caso, ela precisa desenvolver aquilo ali para evoluir espiritualmente, né? Não é que ela precise passar pelo sofrimento, é porque ela ainda está numa fase da vida onde a vida precisa mandar professores para ela que ela se desenvolva, para que ela aprenda,
né, e possa caminhar com as próprias pernas, acreditar na própria alma e não precise mais dessas lições. Quando a pessoa, número 2, ela já está harmonizada, ela já está vibrando na luz do número, ela usa outras ferramentas do número 2 e não mais isso da codependência. Então a vida já entende que ela não precisa mais disso e não manda mais essas pessoas para ela, né? Até ela estar, assim que ela já esteja harmonizada. E é interessante a gente falar isso porque para a gente evoluir espiritualmente, a gente precisa então atrair, né, determinadas outras energias, né, para combinar com a nossa. Por isso é muito importante a gente analisar dentro do nosso mapa natal numerológico que tipo de energia a gente está vibrando, que tipo de energia a gente tem realmente, traz na alma, que tipo de energia a gente carrega da nossa ancestralidade, né, dos nossos antepassados e também de outras vidas. Porque isso pode até nos livrar de muita situação difícil. Nos ajuda, por exemplo, o número 6 tem uma grande dificuldade, o número 5 tem uma dificuldade com a criação de vínculos, com a criação de laços. Então, você quando vai analisar e já percebe essa questão desafiadora, kármica, contida nessa energia numeral, você já pode oferecer soluções. Então, por exemplo, por que você não trabalha dentro de alguma ONG ajudando pessoas, né, em situação de vulnerabilidade, né? Por que o número 4, por exemplo, que tem questões com desabrigados, né, com outras vidas de lesar pessoas, no sentido das pessoas perderem patrimônio, enfim. Então, por que você não vai nessa vida aproveitar e trabalhar prestando auxílio a pessoas que sofreram com desalojamento ou então em situação de rua, né? E a gente consegue aqui ajudar essas pessoas dentro de uma evolução espiritual. E por isso é tão bonita a consulta numerológica e muitas pessoas saem emocionadíssimas, chorando, te agradecendo, assim, porque você abre os olhos dessa pessoa, sem querer aqui ter um caráter de mágico ou um caráter espiritual ou até egóico, mas você abre os olhos dessa pessoa, da onde ela pode evoluir, né? Sempre feito de uma forma muito amorosa, sempre feito de uma forma muito respeitosa e nunca, nunca, nunca impositiva, porque você não é Deus nem deusa. Então, aqui você tá para ajudar, para ser um serviço, para ser um mecanismo de serviço divino, mas não para ser Deus ou deusa, tá? Isso precisa ficar muito claro aqui. Então, às vezes a gente atrai uma família por ter cometido os mesmos erros do passado, ou os mesmos acertos do passado, e agora vocês vão dar continuidade nisso. Então, por exemplo, uma família que no passado foi egoísta, né, pela metafísica da saúde, a gente entende algumas metafísicas da saúde, elas vão apenas até a parte ancestral, algumas até a parte da infância, e outras vão até outras vidas. Eu acredito muito na metafísica da saúde, como acredito em outras vidas, eu sigo essa linha que vai até, né, o passado de outras vidas, os registros acásticos que a gente guarda. Então, na metafísica da saúde, a família egoísta ou as pessoas egoístas que se uniram com a intenção de agir de maneira egoísta para prejudicar alguém, às vezes em torno de algum objetivo único, por exemplo, vamos lesar fulano para ficar com a herança dele, né? Vamos matar essa pessoa para a gente ficar com essa herança. Então é um objetivo, além de outras questões, né, que pode vir até mesmo com um câncer, porque o câncer fala muito de lesar pessoas em outras vidas,
Mas aqui a gente está vendo um objetivo de egoísmo, né? Esse o egoísmo vem muito em dificuldades de respiração na tuberculose. Na metafísica da saúde é uma das causas da tuberculose, tá? Então, às vezes nasce uma família de tuberculosos para justamente harmonizar essa energia que ficou ali deteriorada, né? Que ficou ali com uma questão ali envolvendo essa energia. Então, para harmonizar essa energia, essa família nasce junto, né? Tá me vindo aqui também muito forte um caso de uma família vampira. É uma família que busca o tempo todo pedir coisas, pedinte, né, de outras pessoas, pedinte de bens materiais, aquela família que acha que não é merecedora, né? E isso vem muito, a gente pode analisar aqui, de um passado, às vezes, de escravidão, aonde a pessoa, ela acha que outra pessoa tem que prover para ela. Às vezes pode ter um número 2 nessa família também e acreditar numa relação simbiótica onde o outro tem que prover o tempo todo, tem que salvar o tempo todo. Às vezes pode ser resquício de uma relação ainda vibrando na sombra de um número 5, de um número 6, aonde a pessoa não criou laços, abandonou crianças, não teve, abortou, e agora a pessoa, ela ainda vem nessa... foi, né, ignorada, foi rejeitada, e aí agora ela ainda vem com essa energia para ser trabalhada. É muito importante fazer um adendo aqui, um parênteses, que a numerologia, ela não busca dizer quem você foi na vida passada. Não existe isso, né? Ah, você foi um escravo, você foi você foi um rei, você foi uma rainha, você foi isso, X, Y, Z. Não interessa pra gente, né? Eu aqui dei o exemplo do escravo no sentido da escravidão, mas às vezes a gente tem até um rei escravo, porque aqui quando eu falei o escravo é no sentido emocional, no sentido do se sentir escravo de uma situação ou de alguém. Mas a numerologia, ela não tem essa finalidade de dizer quem você foi, apenas de analisar as emoções que estão desarmonizadas para que você ajude essa pessoa, né? Porque senão ficaria um jogo de adivinhação. E não interessa para a evolução espiritual dessa pessoa quem ela foi. Interessa onde que ela está errando e como que ela pode fazer para melhorar, para aprender. Então é esse o nosso papel, né? Inclusive, quando você tem uma prática, um conhecimento de terapeuta naturopata, terapeuta floral ou terapeuta reikiana, né? Ou até mesmo radiestésica com a mesa radiônica, você pode unir essas ferramentas. Então, não somente a fitoterapia, não somente identificar a constelação familiar e inúmeras, não apenas identificar, mas já tratar, né? Não apenas orientar no sentido de, eu indico que você faça de forma muito respeitosa isso ou aquilo para evoluir espiritualmente, mas também ajudar, né, nessas dores que a pessoa carrega. Então, você pode amenizar esse sofrimento com uma planta, com um floral, né, ajudá-la a se abrir para um tratamento, né? Por exemplo, se você vê que a pessoa tem muitas questões kármicas, que ela traz muitas questões kármicas, ela pode de repente fazer uma constelação familiar, você pode indicar uma constelação familiar. Eu indico que você sempre procure um bom profissional, tá? Porque a constelação familiar, eu já tive casos de pessoas que tiveram muitos prejuízos com a constelação familiar porque fizeram com profissionais ruins. Então, eu gosto muito da constelação familiar, mas você deve fazer com profissionais, assim, de confiança, tá? E todas as outras terapias que eu citei, né? Floral, tudo mais. Então, aqui, a nossa alma, ela vai escrever o nosso nome, é a alma que vai escolher o nome que a gente vai ter, essa composição numeral, essa composição de letras. Então, cada letra, ela carrega uma energia diferente, que foi estudada e desenvolvida por Pitágoras. Então, Pitágoras, ele associava tanto o som como as letras, né, o som das letras, das vogais e das consoantes, como o som da música, com a energia divina. E essa energia divina é que a nossa alma, ela escolhe e ela vai orientar a pessoa
que vai receber essa criança, pode ser em sonhos, às vezes até alguns erros que a gente acha que são erros, não são erros. Então, às vezes, um profissional ali do cartório que escreveu um nome com Y e não com I, às vezes ele pode estar sendo, às vezes não, ele está sendo intuído pela espiritualidade para que a pessoa ela tenha determinada energia, porque ela traz essa energia a trabalhar, essa energia é muito forte. Então, ela fica ali, né, vibrando muito alto para que a pessoa ela receba, ela seja um número 2 ou ela seja um número 3 e não um número 9. Então a vibração é tão alta que muitas vezes até mesmo tem um erro que a gente acha que é erro, mas não é. Nada é por acaso, nada acontece por acaso, né? Muitas vezes a pessoa não gosta do próprio nome e isso fala muito de uma contradição na alma dela não aceitar aquela energia que ela tem, ela não aceitar às vezes os desafios, às vezes não conseguir ver aquilo que ela precisa aprender, ser uma alma mais assim de fuga daquilo, né? Ou então que não queria encarnar e recebe, né, esse número, porque ela traz aquilo ali, não tem jeito. E então a gente recebe a nossa energia conforme aquilo que a gente traz. Então é um merecimento. Você ser um número 2 hoje é um merecimento. Você ser um número 9, um número 8, um número 7 é um merecimento. Porque você traz a luz daquele número. Você mereceu receber a luz daquele número. E a gente merece coisas que são débitos e a gente merece também as coisas que são, digamos, dármicas, né? Que são benéficas. Então a gente não recebe só a energia divina no sentido daquilo que é bom, né? Eu boto sempre entre aspas porque o bom e o ruim ele é relativo, né? O mal é a ausência do bem, mas o bem precisa do mal também para agir, né? É que nem aquela frase, né? Os escândalos eles precisam existir, mas ai de quem cometa esses escândalos, né? Se eu não me engano, isso está em Mateus, na Bíblia, mas foi uma mensagem de Jesus. Então, aqui a gente vê que a gente precisa atrair esses escândalos para a gente evoluir também espiritualmente, né? Mas ai da gente se a gente for o escândalo, gerar o escândalo na vida de outra pessoa, né? Por isso que a gente tem que estar sempre evoluindo para estar na luz do nosso número esse que a gente recebeu como um mérito, como uma herança espiritual. Então vamos valorizar, vamos olhar para o nosso número com muito carinho, muita atenção. É muito importante dizer que assim como na astrologia a gente tem números muito importantes, assim como na astrologia a gente tem, por exemplo, o signo, que é muito importante, que é o elemento Sol no nosso mapa natal. Na numerologia a gente também tem números que são, por exemplo, da missão de vida, da personalidade, que são muito, muito importantes. Só que a gente não pode ignorar que o que conta é a sinergia, é a combinação. Assim como no mapa natal astrológico, não vale só o Sol, não vale só o signo. Se você às vezes tem um signo e você tem um ascendente, você tem uma lua, em outros signos com valores muito diferentes, né, que não sejam até complementares, às vezes você vai ter aquele sol arrefecido, né, vai ter aquela energia diferente. E é isso que compõe cada ser humano aqui na Terra, cada alma que está aqui na Terra, né? Não é à toa que a gente tem uma digital diferente, né? Todos os bilhões de habitantes do planeta Terra têm uma digital diferente, têm uma energia diferente. Porque senão, imagina, seria muito limitado, né? A gente ter só os 9 números e a gente ter só os 12 signos do zodíaco, compreende? Então aqui a gente vai muito além. É claro que assim, às vezes a gente vai ter um apreço maior pelo número da nossa personalidade ou da missão de vida e tudo bem, né? Isso é positivo até, mas não se prenda somente nisso. A graça, a magia está quando você analisa aquela pessoa, aquela alma na sua integralidade, tá? E não apenas num aspecto que pode ser até um aspecto importante, mas ela não é só isso, tá? Sempre lembre disso. E a gente então escolhe a família, né? A gente nasce ali naquela família
por um acaso, tem situações que a gente passa em família que a gente não entende muito bem, mas está tudo certo, é tudo para a nossa evolução espiritual. Então, buscar olhar isso, né? Também não se assim, alvoroçar de ser terapeuta no sentido psicóloga, né? De achar que você tem todas as respostas para a vida da pessoa, que você vai salvá-la, que você vai curá-la. Não. Você está ali como com um papel de ajudar, servir, interpretar essas energias, dar alguma orientação no sentido, né? Se você tiver o conhecimento de ervas, de flores, de tratamentos naturopatas, tratamentos quânticos, tratamentos da medicina alopática também, né? Muitos médicos fazem o curso da numerologia e também das terapias. Você pode utilizar para ajudar, mas não se alvoroce no sentido, se você perceber que a pessoa está com uma energia muito desarmonizada, num quadro, às vezes, de depressão, num quadro, até mesmo tentativas de suicídio, encaminha para um profissional habilitado, tá? Reconhecer o nosso limite também é uma grande forma da gente trabalhar na luz do nosso número, né? Então, cada letra ali do nosso mapa natal tem uma força muito forte, tem uma energia divina que compõe ali, né? E por isso que eu falei no início do vídeo que é um relato do coração, porque a gente tem as chances de evolução espiritual, né? Ao acessar a luz do nosso número, né? Então, quanto mais a gente acessar essas energias e essas vibrações para trabalhar na luz do nosso número, é um gol de placa, né? É um gol de placa que eu brinco, que é um gol de placa para nossa evolução espiritual. Então, que você seja um portador, uma portadora dessa energia divina, desse relato do coração, que você conte para essa pessoa, traga consciência para ela da energia do coração, da energia da alma dela, que ela carrega aqui na Terra.